Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 19 e 20 de fevereiro de 2020. Oi, Karina, quais foram os destaques dessa semana? William, uma semana com muitos julgamentos realizados, considerando que nós tivemos uma sessão extraordinária convocada para quarta-feira pela manhã e começou com o julgamento de duas ações diretas de inconstitucionalidade em conjunto, ambas da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e que questionavam leis estaduais do estado do Mato Grosso e do Tocantins acerca da criação do GAECO, um grupo de atuação especial do combate e repressão ao crime organizado. Há vários argumentos são trazidos nessas duas ações diretas de inconstitucionalidade de que haveriam poderes excessivos e que não estariam na Constituição para o Ministério Público, e tudo isso é questionado nessas duas ações diretas de inconstitucionalidade, cujo julgamento foi iniciado na quarta-feira, mas ainda não foi finalizado. Na quarta-feira pela tarde, os ministros se debruçaram sobre uma outra ação direta de inconstitucionalidade, também não finalizada, mas que trata da flexibilização das regras de licitação no âmbito da Petrobras. Julgamento iniciado, mas suspenso também. Na quarta-feira, os ministros concluíram o julgamento que desde o ano passado foi iniciado e agora, definitivamente, mantendo a jurisprudência do Supremo, entenderam que o ato de aposentadoria é um ato administrativo complexo e que depende de mais de um órgão para que ele seja concretizado. E, nesse sentido, fixaram o prazo de 5 anos para que os tribunais de contas de todo o país possam analisar esses atos de pedido de os atos de concessão de aposentadoria a partir do momento em que o processo chega no tribunal para que seja analisado. Ultrapassado esse prazo de 5 anos, esse ato de concessão da aposentadoria não poderia mais ser modificado e nem anulado em razão do que determina a Lei Federal sobre o processo administrativo. E na quinta-feira, os ministros se debruçaram também sobre uma outra ação direta de inconstitucionalidade e um pedido de medida cautelar, cuja relatoria é da ministra Carmen Lúcia. Por maioria, os ministros negaram o pedido de medida cautelar numa lei que foi objeto de uma conversão de uma medida provisória e que fala da possibilidade de prorrogação de contratos de licitação de empresas concessionárias ferroviárias. A ministra Carmen Lúcia, logo no início do julgamento, esclareceu qual seria o objeto dessa ação proposta pela Procuradoria-Geral da República, que não ataca efetivamente o âmbito dessa possibilidade de relicitação ou de prorrogação desses contratos de concessão, mas sim se alguns dispositivos questionados ali nessa ação direta de inconstitucionalidade cumpririam o dever constitucional de um serviço público adequado à prestação, se haveriam investimentos cruzados, dentre outros argumentos trazidos. Mas isso a gente vai ver ao final desse programa, com todos os detalhes aqui no Plenárias. Muito bem, vamos começar a esmiuçar as sessões de quarta. Na pauta do plenário do Supremo da última quarta-feira, duas ações contra leis estaduais que criaram o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado. Antes de rever o julgamento, vamos saber um pouco mais sobre esse assunto. Em uma das ações, o Partido Social Liberal questiona 2 pontos da Lei de Mato Grosso. O artigo 3º prevê que o coordenador do GAECO seja um representante do Ministério Público nomeado pelo Procurador-Geral de Justiça. Já o artigo 6º diz que o grupo tem orçamento específico dentro da proposta orçamentária do Ministério Público. Para o PSL, a lei seria inconstitucional, porque estabelece um poder hierárquico do Ministério Público sobre as polícias civil e militar, que não está previsto na Constituição. O partido também questiona a possibilidade do GAECO instaurar procedimentos administrativos de investigação e o inquérito policial, e que isso não caberia ao Ministério Público. E na sessão de quarta-feira pela manhã foi iniciado o julgamento das duas ações diretas de inconstitucionalidade que tratam da criação do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, o GAECO, por leis dos estados de Mato Grosso e Tocantins. Os processos chegaram ao Supremo Tribunal Federal porque o Partido Social Liberal alega, entre outros aspectos, violação da competência da União na criação dos grupos de atuação especial no combate ao crime organizado por meio de lei estadual
Citou ainda a existência de poder hierárquico do Ministério Público sobre as polícias civil e militar, que não está previsto na Constituição. O ministro Alexandre de Moraes leu o voto e negou o recurso apresentado pelo PSL. Segundo o relator dos processos, a criação e a atuação do GAECO são importantes para combater o crime organizado e não altera a atividade policial. GAECO é um grupo dentro da organização estrutural do Ministério Público, ou seja, interno do Ministério Público, para exercer as funções que essa Corte já referendou, a possibilidade do Ministério Público participar de investigações criminais. Se previu a possibilidade de policiais militares e policiais civis serem requisitados, cada um no exercício das suas funções. Como funcionam os GAECos, como funcionam esses grupos de atuação para o exercício dessa importante função de combate à criminalidade organizada e à corrupção. Se designam delegados, policiais militares para exercer, dentro daquele procedimento, as funções de polícia judiciária e polícia preventiva repressiva. Não se altera, não se desnatura a função de cada corporação, de cada órgão, mas no âmbito daquele procedimento de investigação criminal do Ministério Público, há uma equipe. Por isso que fiz a comparação com a força-tarefa no âmbito do Ministério Público Federal. O GAECO, por exemplo, ele pede ao Judiciário a decretação de uma prisão preventiva. O juiz decreta a prisão preventiva. Quem vai cumprir esse mandado de prisão são os policiais militares ou policiais civis que estão no GAECO, que atuam diretamente no GAECO. Exatamente para que haja uma atuação conjunta. Da mesma forma, se houver necessidade de investigações, de diligências investigatórias, são esses policiais que atuam no GAECO. Não há, como foi alegado, não há uma inconstitucionalidade por eventual duplo vínculo funcional. A verdade, o vínculo funcional é com cada corporação, o vínculo disciplinar é com cada corporação, mas uma vez designado para atuar no Ministério Público, dentro das suas funções, mas vai atuar sobre a coordenação do membro do Ministério Público. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux acompanharam o voto do ministro Alexandre de Moraes e citaram o alto índice de criminalidade no país. O Brasil vive uma epidemia de criminalidade comum, de criminalidade organizada e de criminalidade institucionalizada. Diante desse quadro, me parece perfeitamente natural, quando não desejável, que as instituições se aparelhem para enfrentar essas mazelas da vida moderna e que se acentuaram nos últimos anos no Brasil. E aqui o limite, evidentemente, da atuação contra o crime há de ser o respeito aos direitos fundamentais, o respeito ao devido processo legal, aos princípios constitucionais. E examinando essas duas leis, não consigo vislumbrar nenhum risco para direitos fundamentais, para o devido processo legal ou para princípios constitucionais. E, portanto, não teria nenhuma razão para declará-las inconstitucionais. E, por esse motivo, presidente, eu estou integralmente acompanhando a posição do ministro Alexandre de Moraes. Já foi a época que se apurava a infração criminal com aqueles métodos tradicionais e retrógrados. Hoje nós temos essas grandes organizações criminosas que elas exigem novas estratégias, uma nova análise da teoria adaptada à prova, porque às vezes não tem uma comunicação, não tem um e-mail do líder da organização criminosa, isso tudo deve ser apurado através de novas estratégias. E hoje já se chegou à conclusão que quanto mais o Estado se mostra disponível e com equipamentos necessários para o combate à criminalidade, essa criminalidade ela diminui. E o ministro Alexandre conseguiu comprovar, no meu modo, a saciedade, que essa disponibilidade do Estado em punir, ela reclama a existência de órgãos especializados como os GAECos, e que, a semelhança de qualquer servidor, ele é requisitado para compor esse grupo de atuação
de combate à criminalidade, que, no meu modo de ver, tem dado resultados muito positivos do combate à corrupção, inclusive resultados, digamos assim, de difundir o nosso país como um país que busca um patamar de ética e de legitimidade. E, além do mais, muito embora se possa ter impressão contrária, o fato do Brasil criar esses órgãos, combater a corrupção, eleva ao mundo a ideia de que nós fazemos. Quer dizer, nós fazemos com transparência e mostramos que estamos combatendo. De sorte que foi muito, digamos assim, muito feliz o voto do ministro Alexandre de Moraes em não deixar pedra sobre a atuação desses órgãos e a legitimidade dos mesmos. Então, eu acompanho os colegas que já votaram também no sentido de concluir como o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Ricardo Lewandowski pediu vista dos processos. Eu sou admirador do Ministério Público, tem prestado relevantíssimo serviço à Constituição, mas nós não podemos transformar o Ministério Público num superpoder. Requisita serviços, servidores, apoio material, investiga. Quer dizer, nós temos um CNMP também, que hoje tem uma maioria, assim como o CNJ, de integrantes oriundos da própria corporação. Quer dizer, talvez nós precisemos evoluir, quiçá institucionalmente, ou talvez até jurisdicionalmente, para começar a estabelecer alguns parâmetros. Eu também entendo que nós temos que combater a criminalidade, a corrupção, é dever de todos nós. Mas a Constituição estabelece parâmetros. E eu tenho muita dificuldade em conceder um bio de indeniidade para qualquer tipo de autoridade, seja ela legislativa, seja ela jurisdicional, seja integrante do Tribunal de Contas ou do próprio Ministério Público. É por isso que eu vou pedir vênia, senhor presidente, para examinar mais um pouco. Eu até quero, para aplacar minha consciência de julgador, lançar um segundo olhar sobre essa questão. Karina, ainda sobre GAECO, quais foram as inconstitucionalidades apontadas pelo PSL? As duas ações são propostas pelo PSL, mas em uma delas argumenta-se uma inconstitucionalidade formal, ou seja, essa legislação estadual não poderia ter sido elaborada por se tratar de matéria que envolve assuntos de direito penal e processo penal, o que, de acordo com a Constituição, apenas o Congresso Nacional poderia legislar sobre esse assunto, já que são assuntos legislativos da competência privativa da União. Mas os ministros sequer analisaram esse argumento, mas é um dos argumentos trazidos dessa inconstitucionalidade formal. E depois eles passam para uma arguição de inconstitucionalidade material. Quanto ao conteúdo dessas leis, argumenta-se que ela seria inconstitucional na medida em que permite que o Ministério Público requisite policiais civis e militares para as investigações. E se diz aqui, o PSL, que essa requisição de policiais civis ou militares deveria ser uma atribuição do chefe do Poder Executivo, no caso o governador dos estados, e não do Ministério Público. Essa é uma primeira inconstitucionalidade material. Uma outra inconstitucionalidade material arguída é de que o Ministério Público não tem, por força da Constituição, o poder de investigação, que seria próprio da autoridade policial. Mais uma inconstitucionalidade argumentada. E uma terceira seria dessa possível hierarquização entre os membros do Ministério Público e as polícias civis e militares, já que esse GAECO, esse Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, esse grupo especial, formado por membros do Ministério Público e as polícias que atuam em conjunto, como o ministro Alexandre de Moraes disse, para buscar informações, elementos de informação, investigar crimes e poder propor as ações penais possíveis. Então, essa hierarquização que criaria, de uma certa forma, uma subordinação das polícias em relação ao Ministério Público também é questionada como uma possível inconstitucionalidade nessas leis. Mas, como a gente viu, o julgamento foi iniciado, alguns ministros que já votaram acompanharam o ministro Alexandre de Moraes. Não houve nenhuma divergência aberta, mas o ministro Ricardo Lewandowski, para apurar um pouco melhor essa atuação dos GAECOs e esses poderes que as leis estaduais, tanto do Mato Grosso como do Tocantins, dá aos membros do Ministério Público, e aí esse grupo, ele pediu vista, o julgamento deve ser retomado, vamos aguardar
quando entra em lista para novo julgamento no plenário. Ok. E no próximo bloco, mais destaques da sessão plenária da quarta-feira e ainda os principais momentos do plenário na quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Tudo aqui no Plenárias, na TV Justiça. Estamos de volta com Plenárias. Ainda na sessão da manhã da quarta-feira, foi iniciado o julgamento de ação do Partido dos Trabalhadores contra o decreto presidencial que autorizou a Petrobras a repassar para outras petrolíferas a exploração de parte dos poços de pré-sal. O PT argumenta que a regulação da política de exploração do petróleo e a venda de ativos da estatal são competências exclusivas do Congresso. Pela manhã, o relatório e as sustentações orais dos advogados. Já na sessão da tarde da mesma quarta-feira, o julgamento continuou, já com voto do relator da matéria. A ação do Partido dos Trabalhadores questiona o decreto presidencial que autorizou a Petrobras a repassar para outras petrolíferas a exploração de parte dos poços do pré-sal. O PT argumenta que a regulação da política de exploração do petróleo e a venda de ativos da estatal são competências exclusivas do Congresso. Para o relator, ministro Marco Aurélio, o decreto do Executivo não está de acordo com a Constituição. Sob o pretexto de disciplinar a cessão pela Petrobras de direitos de exploração, desenvolvimento e produção em campos de petróleo, o chefe do Executivo, mediante o decreto 9355, não se limitou a expedir regulamentação objetivando a fiel execução de preceitos contidos nas leis, ótica autorizar a glosa em sede objetiva do Supremo, guarda-maior da Constituição Federal. Na quadra vivenciada, vou pular um trecho, reconhecidamente marcada por escândalos e desvios éticos nos mais diversos âmbitos da vida pública e empresarial do país, cumpre observar a envergadura das instituições pátrias, a eficácia da ordem jurídica, a independência e a harmonia entre os poderes. Repito que paga-se um preço por se viver num Estado de Direito, é módico, e está por isso mesmo ao alcance de todos o respeito irrestrito às regras estabelecidas. Convertida a apreciação da medida cautelar em exame de mérito, admito a ação direta de inconstitucionalidade e julgo procedente, porque a rigor se afastou a Lei Federal de Licitações, mediante o decreto, julgo procedente o pedido para assentar a incompatibilidade com a Constituição Federal do Decreto 9355. O ministro Luiz Fux divergiu e foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo Moraes, o decreto presidencial regulamentou a cessão de direitos já praticada no Brasil e no mundo e criou segurança jurídica ao especificar as operações. O decreto nada mais fez do que disciplinar, especificar as operações que já possuíam autorização legal para serem realizadas. Não houve, ao meu ver, desvio de finalidade, não houve, foi citado também da tribuna, não houve aqui um decreto visando favorecimento à impunidade, à corrupção, pelo contrário, antes era possível se fazer sem esse protocolo, e se nós pegarmos o período anterior a 2018, nós vamos perceber que o grande escândalo, os grandes escândalos da Petrobras se deram exatamente nesse período anterior. Exatamente em virtude desses grandes escândalos, o Tribunal de Contas da União passou a exigir um protocolo mais transparente por parte do Poder Executivo para essa situação excepcional, e foi editado o decreto. Assim, presidente, não vejo nenhuma inconstitucionalidade a partir da não incidência
da regra geral da Lei 13.303 de 16, essa norma veio também para regulamentar a questão e excepcionou essa possibilidade. A excepcionalidade permaneceu no ordenamento jurídico. O artigo 29 da 9478 de 97 e o artigo 31 da 12.351 de 2010 continuaram a ter vigência, possibilitando a regulamentação por parte do decreto. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes acompanharam a divergência, enquanto os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski votaram com o relator. Contraria nitidamente a norma constitucionalmente fixada para reger as contratações. Por isso, acompanho integralmente o eminente ministro relator com toda a vênia a divergência que aqui já foi manifestada. O decreto vem criar um novo regramento que aumenta os cuidados e aumenta a transparência dessa operação de cessão. É preciso ter a percepção de que, quando se opta pelo modelo de licitação, se opta por um modelo burocratizado, por um modelo mais demorado, por um modelo mais complexo de contratação, que se justifica em nome da moralidade administrativa e de outros fatores. Mas em mercados dinâmicos, ágeis e competitivos, a lei de licitações é um problema, ela é um estorvo. E, portanto, é preciso aqui fazer algumas ponderações e dar, assim penso eu, algum crédito de confiança ao administrador para que ele possa fazer com a agilidade necessária as escolhas em um mercado, como se disse acertadamente da tribuna, volátil e cambiante como é o mercado do petróleo. Com o empate por 4-4 e diante das ausências dos ministros Celso de Mello e Carmen Lúcia, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, pediu vista. A retomada do julgamento sobre a constitucionalidade da cessão de direitos de exploração da produção do petróleo ainda não tem data definida. Pois é, Karina, esse processo do petróleo vai ter que voltar em outra sessão. Mas teve uma ação concluída na quinta-feira, né? A que trata da revisão de aposentadoria pelo TCU, né? É, exatamente, um recurso extraordinário em que os ministros acabaram mantendo a decisão do TRF por entender que o prazo de 5 anos previsto na legislação federal para que a administração pública pudesse revisar e anular os seus próprios atos já tinha sido ultrapassado. Mas, nesse sentido, o ministro Gilmar Mendes, relator desse recurso extraordinário, na semana anterior pediu adiamento do julgamento para poder analisar melhor a situação e, nessa semana, ele trouxe o seu voto e o julgamento foi concluído. No voto do ministro Gilmar, ele reajustou apenas para juntar-se à jurisprudência majoritária, ou a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o ato de aposentadoria, de concessão de aposentadoria, é um ato administrativo de natureza complexa e que ele só se aperfeiçoa após o momento em que o Tribunal de Contas da União confirma a legalidade desse ato. Então, é um órgão que depende de vários órgãos para que ele seja concretizado. E, nesse sentido, os ministros tinham que se debruçar sobre o termo a qual, a partir de que momento esse prazo de 5 anos deve ser contado. E aí, por maioria, os ministros entenderam que esse prazo de 5 anos, para que o TCU possa analisar a legalidade desses atos de concessão de aposentadoria, deve ser contado a partir do início, do ingresso desse processo para análise no próprio Tribunal de Contas. E essa decisão vale para todos os tribunais de contas em todo o Brasil. E, nesse sentido, portanto, ficou mantida a decisão do TRF da 4ª Região, que havia afastado a possibilidade da administração anular o ato de aposentadoria, já que teria sido concedido ao servidor em 1997 e somente em 2003 que o Tribunal de Contas da União decidiu pela ilegalidade do ato, ou seja, 6 anos após o ato de aposentadoria ter sido concedido e, portanto, fora daquele prazo de 5 anos previsto na legislação federal. De todos os julgamentos realizados, tanto na quarta-feira pela manhã, quarta-feira à tarde e na quinta-feira, esse foi o único recurso extraordinário e julgamento
concluído no plenário essa semana. Mas as discussões que foram iniciadas retomam dentro em breve, assim que ingressarem na pauta de julgamentos. Tá, mas ainda na sessão da quarta-feira, o ministro Roberto Barroso foi eleito para um segundo mandato como ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos rever a manifestação do ministro logo após a eleição. Eu queria, uma vez mais, agradecer a confiança dos colegas e me comprometer a dar o melhor do meu esforço para promover eleições legítimas e limpas e honrar a tradição do TSE, que já vem de longe de presidentes denodados que conseguem manter um jogo democrático, limpo e adequado, como nós temos conseguido até aqui nesses últimos 30 anos. Na pauta da sessão plenária da quinta-feira, um dos temas previstos era a possibilidade de prorrogação antecipada de contratos de concessão de ferrovias. Antes de rever como foi esse julgamento, vamos saber um pouco mais sobre esse assunto. A prorrogação antecipada de contratos de concessões ferroviárias faz parte de um programa do governo federal criado em 2016 para fechar contratos entre o Estado e a iniciativa privada, sem precisar seguir o rito determinado pela lei de licitação. O programa foi questionado pela Procuradoria-Geral da República aqui no Supremo Tribunal Federal. O argumento é que essa possibilidade de prorrogar o contrato sem licitação traz insegurança jurídica e ofende o princípio da competitividade porque afasta a concorrência. A Procuradoria-Geral da República também contesta os requisitos definidos pela lei para a prorrogação direta de contrato, reduzindo de 5 para 3 anos o prazo para avaliar o cumprimento de metas de produção e segurança. A Advocacia Geral da União se manifestou contrária à PGR para manter válida a lei de 2016. A relatora do caso é a ministra Carmen Lúcia. E na tarde de quinta-feira, os ministros negaram a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade sobre a lei que alterou os critérios para a prorrogação antecipada de contratos de concessão de ferrovias. Acompanhe como é que foi esse julgamento. Os ministros do Supremo analisaram a validade da lei que antecipa as prorrogações de contratos de concessão de uso das ferrovias, a chamada Lei da Relicitação. A Procuradoria-Geral da República questionou no STF dispositivos que tornariam a norma mais branda, beneficiando empreiteiras. A lei é originária de uma medida provisória do governo federal. No entanto, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, salientou terem ocorrido fatos novos que diminuíram os riscos iniciais do projeto. O mais importante deles, segundo o procurador, foi um acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério Público e o Executivo para que as obras de infraestrutura sejam fiscalizadas previamente. Isso, na opinião do procurador, muda o caráter da ação inicial. A Procuradoria-Geral da República pediu, então, a rejeição da ação originária do próprio órgão. Agudo acompanhamento e fiscalização na execução dos contratos. E se no final, ainda assim, houver nesses empreendimentos alguma ilicitude, caberá ao Ministério Público adotar as providências legais cabíveis, seja na esfera penal, seja na esfera civil, enfim, seja na esfera administrativa. O representante da indústria ferroviária apontou razões econômicas para pedir a rejeição da ação. Citou a criação de 700 mil empregos com as renovações dos contratos, a arrecadação acima de 40 bilhões de reais, a ampliação da malha de trilhos e a segurança jurídica, considerando, segundo ele, que a lei já está em vigor há 3 anos. E, sobretudo, o conteúdo dos próprios contratos hoje vigentes, que permitem prorrogação e permitem a antecipação da prorrogação. O que a lei faz é diferir no tempo essa antecipação e criar regras, requisitos, condições e contrapartidas para que isso ocorra. Já o presidente da Frente Nacional pela Volta das Ferrovias foi em sentido contrário. Para ele, os argumentos não defendem o interesse público e nem a eficiência do sistema ferroviário brasileiro. Mas a prorrogação tem que ter mérito para isso. Tem que ter eficiência. O que foi feito pela lei que primeiro foi a medida provisória? Uma flexibilização de critérios importantes que já eram menores do que os critérios de eficiência que a própria lei, a própria concessão, quando foi feita em 98, só cuidou de produção e segurança, não cuidou de desempenho. O advogado-geral da União, André Luiz Mendonça, refutou o argumento, pediu a constitucionalidade da matéria e voltou a destacar os efeitos econômicos do projeto e dos investimentos.
Se nós não tivéssemos essa modelagem, nós levaríamos de 10 a 15 anos para fazer o que será feito com segurança nos próximos 5 anos. Eu digo na melhor das hipóteses, porque ter-se-á que esperar o vencimento, o ingresso de recursos públicos, processos licitatórios que, por vezes, se alongam no tempo. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, destacou que todos os fatos já estão no processo, incluindo o acordo de fiscalização prévia do Ministério Público. Cabe a quem quer que seja querer ou não querer cumprir a Constituição. E, portanto, a licitação é regra. Regra constitucional que é, alguns até atribuem a licitação natureza de princípio, a licitação não pode ser afastada, senão nas situações excepcionais, autorizativas de sua dispensa ou inexigibilidade, e nos casos em que a Constituição faz referência à prorrogação de contratos, o que se prorroga é um objeto que não pode ser alterado, que não pode ser alargado, porque senão se tem, de novo, fraude ao princípio da licitação. Em seguida, a ministra Carmen Lúcia passou a apresentar o seu voto. Sem entrar no mérito, ela considerou que a nova norma não agride a lei das licitações. Houve divergência dos ministros Edson Fachin e Marco Aurélio, mas a ministra relatora foi acompanhada nos votos por outros 6 ministros. Karina, nessa semana, por conta do carnaval, não tem sessão, né? Nessa próxima semana não, tanto que foi convocada extraordinariamente a quarta-feira pela manhã dessa semana. A semana que vem não tem encontro marcado, mas na próxima, no direto do plenário, ao vivo, a partir das 14 horas, quarta e quinta-feira, e o encontro marcado nesse final de semana com plenárias. Muito bem, plenários então vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na TV Justiça.